Descubra os 10 pecados comuns que nos afastam de Deus e que podem estar passando despercebidos em sua vida. Quando se fala em pecado, muitas vezes pensamos apenas nos grandes atos, como adultério e assassinato. No entanto, pequenas atitudes do dia a dia também podem nos distanciar da presença de Deus. Vamos explorar juntos quais são esses 4 pecados comuns entre os brasileiros que podem estar nos afastando do Senhor. Na parte 1, vamos abordar a questão da mentira, um pecado que muitas vezes é subestimado. A mentira pode parecer inofensiva à primeira vista, mas suas consequências podem ser devastadoras. Na Bíblia, no livro de Provérbios 12:22, está escrito que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Um exemplo marcante desse princípio é a história de Ananias e Safira, em Atos 5, 1-10. Esse casal decidiu mentir sobre uma doação à igreja e acabou pagando um preço alto por isso. A morte deles mostra como até mesmo uma pequena mentira pode ter repercussões graves diante de Deus. Portanto, é essencial compreender a seriedade da mentira e buscar viver em verdade, especialmente diante do Senhor. Na parte 2, vamos aprofundar no tema do egoísmo, um pecado sutil que muitas vezes passa despercebido em nossas vidas. O egoísmo nos leva a colocar nossos interesses acima de tudo, ignorando as necessidades e sentimentos dos outros. Quando nos tornamos egoístas, fechamos os olhos para o amor e a compaixão que Cristo nos ensinou. Em Mateus 6:33, Jesus nos exorta a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, prometendo que todas as coisas necessárias nos serão acrescentadas. Isso significa que quando priorizamos a vontade de Deus sobre a nossa própria, somos abençoados abundantemente. Além disso, o apóstolo João nos lembra em 1 João 3:16-18 que devemos amar não apenas com palavras, mas com ações concretas. O egoísmo nos impede de agir em amor e verdade, fechando nosso coração para as necessidades daqueles ao nosso redor. A parábola do bom samaritano, em Lucas 10:25-37, ilustra vividamente como o egoísmo pode nos cegar para o sofrimento alheio, enquanto a obediência ao mandamento de amar ao próximo como a nós mesmos é essencial para vivermos uma vida cristã autêntica. Portanto, é fundamental combater o egoísmo em nossas vidas e permitir que o amor de Deus se manifeste através de nossas atitudes e escolhas diárias. Na parte 3, vamos explorar a questão da inveja, um pecado que pode ser extremamente prejudicial para nossa relação com Deus e com o próximo. A inveja é um sentimento corrosivo que nos leva a desejar o que pertence aos outros, ao invés de nos alegrarmos com as bênçãos que já temos em nossas vidas. O rei Salomão nos alerta em Provérbios 14:30 que a inveja é a podridão dos ossos, mostrando como esse sentimento pode nos consumir por dentro e nos afastar da paz de Deus. Um exemplo marcante de como a inveja pode levar à ruína está na história do rei Saul em 1 Samuel 18:6-9. Após Davi obter vitórias e ser reconhecido pelo povo, Saul passou a sentir inveja e raiva do jovem guerreiro, o que o levou a tentar matá-lo diversas vezes. A história de Saul nos mostra como a inveja pode desencadear atitudes extremas e desagradáveis aos olhos de Deus, resultando em consequências devastadoras. Nas palavras do apóstolo Tiago, em Tiago 3:16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. A inveja nos afasta de Deus porque nos faz focar no que não temos, ao invés de valorizar as bênçãos presentes em nossa vida. Devemos buscar cultivar a gratidão e contentamento em Cristo, reconhecendo que Ele supre todas as nossas necessidades. Portanto, é essencial combater a inveja em nossas vidas e buscar viver em harmonia com os princípios do amor cristão. Na parte 4, vamos abordar o pecado da rebeldia, uma atitude que muitas vezes nos leva a desafiar a autoridade estabelecida por Deus e a seguir nossos próprios caminhos. A rebeldia é comparada pelo profeta Samuel ao pecado da feitiçaria. Tamanho é o perigo que representa. Um exemplo bíblico marcante desse pecado encontra-se no livro de Números 16, onde a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés resultou em consequências trágicas para eles e suas famílias. Ao se revoltarem contra a liderança escolhida por Deus, eles desafiaram diretamente a autoridade divina e colheram as terríveis consequências de sua insubordinação. A rebeldia frequentemente está associada ao orgulho e à desobediência, levando-nos a seguir nossos próprios impulsos, em vez de confiar nos planos e na sabedoria de Deus. O exemplo do anjo caído Lúcifer nos alerta sobre os perigos da rebelião no céu, que resultou em sua condenação e expulsão. Em Isaías 1:20 e 1-20, somos lembrados de que a obediência traz bênçãos enquanto a rebeldia traz destruição. Portanto, devemos buscar submeter-nos à vontade de Deus
e confiar em seus planos para a nossa vida, reconhecendo que sua autoridade é suprema e sua sabedoria é incomparável. Na parte 05, vamos refletir sobre o pecado da omissão. Muitas vezes, pensamos nos pecados que cometemos ativamente, mas esquecemos que a omissão também pode nos afastar de Deus. A Bíblia nos ensina que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. A omissão pode se manifestar de diversas formas em nossas vidas, seja deixando de ajudar alguém em necessidade, seja deixando de compartilhar a palavra de Deus com aqueles ao nosso redor. O exemplo do bom samaritano nos mostra a importância de agir em compaixão e não se omitir diante do sofrimento alheio. Quando fechamos os olhos para as oportunidades de fazer o bem, estamos negligenciando o chamado de Deus para sermos luz neste mundo. Portanto, é essencial examinarmos nossas atitudes e garantirmos que não estejamos sendo omissos em nossa caminhada cristã. Na parte 6, vamos abordar o pecado da negligência espiritual. Muitas vezes, nos ocupamos tanto com as demandas do dia a dia que negligenciamos nossa vida espiritual e nossa comunhão com Deus. A negligência espiritual pode se manifestar de diversas formas, seja deixando de dedicar tempo à oração e leitura da palavra, seja se afastando da comunhão com outros irmãos na fé. Quando permitimos que as distrações do mundo nos impeçam de cultivar nosso relacionamento com Deus, corremos o risco de nos distanciarmos dele e de sua vontade para nossas vidas. A Bíblia nos lembra da importância de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6,33, indicando que nossa prioridade deve ser nutrir nossa vida espiritual e buscar a presença do Senhor em tudo o que fazemos. Portanto, é fundamental estarmos atentos à nossa caminhada espiritual e não permitirmos que a negligência venha a nos afastar da presença e dos propósitos de Deus. Na parte 07, vamos abordar o pecado da fofoca. Muitas vezes, subestimamos o impacto negativo da fofoca em nossas vidas e nas vidas dos outros. A fofoca pode parecer inofensiva, mas é uma forma de mentira disfarçada que pode destruir relacionamentos e minar a confiança entre as pessoas. A Bíblia nos adverte sobre os perigos das palavras levianas e das línguas maldosas. Em Provérbios 16:28 está escrito: o homem perverso espalha contenda e o difamador separa os maiores amigos. A fofoca não apenas prejudica a reputação do próximo, mas também revela um coração impuro e desrespeitoso. O apóstolo Tiago nos lembra em Tiago 3:5-6 que a língua é um pequeno órgão que tem grande poder para causar estrago. Portanto, devemos ser vigilantes em nossas palavras e evitar propagar boatos e informações falsas que possam ferir aqueles ao nosso redor. Combater a fofoca requer disciplina na comunicação e um coração inclinado à verdade e à edificação mútua. Na parte 8, vamos abordar o pecado da indiferença espiritual. Muitas vezes, podemos cair na armadilha de nos tornarmos indiferentes em relação à nossa fé e ao nosso relacionamento com Deus. A indiferença espiritual se manifesta quando deixamos de lado a busca por uma intimidade genuína com o Senhor e nos contentamos com uma religiosidade vazia e superficial. O profeta Amós denuncia essa atitude em Amós 6:1, onde ele repreende aqueles que vivem em prosperidade material, mas estão espiritualmente adormecidos. A indiferença espiritual nos impede de experimentar a plenitude da vida cristã e nos torna vulneráveis às tentações do mundo. Jesus adverte sobre a mornidão espiritual na igreja de Laodiceia em Apocalipse 3:15-16, onde ele diz que prefere que sejamos quentes ou frios, mas não mornos. Quando nos tornamos indiferentes em nossa fé, corremos o risco de sermos rejeitados por Deus. Portanto, é fundamental que estejamos vigilantes contra a indiferença espiritual e busquemos diariamente uma comunhão profunda e sincera com o Senhor. Na parte 9, vamos abordar o pecado da negligência no serviço ao próximo. Muitas vezes, podemos nos ocupar tanto com nossas próprias vidas e preocupações que negligenciamos as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. A Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos, e isso inclui estender a mão para ajudar aqueles que precisam. A parábola das ovelhas e dos bodes em Mateus 25:31-46 ilustra vividamente a importância de cuidarmos dos necessitados e vulneráveis. Jesus enfatiza que quando servimos aos outros, estamos servindo a Ele mesmo. A negligência no serviço ao próximo não apenas demonstra falta de compaixão, mas também revela um coração egoísta e insensível às dores alheias. O apóstolo Tiago nos lembra em Tiago 2:14-17 que a fé sem obras é morta, ou seja, é necessário agir em amor e solidariedade para demonstrar verdadeiramente nossa fé em Cristo. Portanto, é essencial que estejamos atentos às oportunidades de servir e amar o próximo, pois é por meio dessas atitudes que manifestamos o amor de Deus ao mundo. Na parte 10,
vamos refletir sobre a importância da humildade diante de Deus. A humildade é uma virtude fundamental para manter nossa comunhão com o Senhor e reconhecer a nossa dependência dele em todas as áreas de nossas vidas. A Bíblia nos ensina que Deus se opõe ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. A história do fariseu e do publicano em Lucas 18:9-14 ilustra claramente a diferença entre a arrogância e a humildade diante de Deus. Enquanto o fariseu se vangloriava de suas boas obras, o publicano reconhecia sua condição pecaminosa e clamava por misericórdia. Jesus enfatizou que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Portanto, é essencial que busquemos cultivar um coração humilde diante de Deus, reconhecendo nossa fragilidade e pecaminosidade. Ao nos rendermos à soberania e bondade de Deus com humildade, abrimos espaço para sua graça agir em nossas vidas e nos conduzir ao arrependimento e restauração. Se identificou com algum desses pecados, busque o perdão de Deus agora mesmo e permita que sua misericórdia transforme sua vida, que a paz e a prosperidade de Deus sejam derramadas sobre sua vida. Compartilhe essa mensagem para abençoar outras pessoas. Fique com Deus.